Olá pessoal, eu me chamo Rafael Benatti, sou bolsista do grupo PET Elétrica e hoje vou apresentar para vocês a nossa sexta aula do curso de Circuitos Elétricos 2, que aborda potência em rede de regime senoidal. Para essa aula iremos resolver três problemas do Sadico, quinta edição. Esses problemas são 11.17, 11.30 e 11.52. A começar pelo problema 11.17, que diz o seguinte: calcule o valor de ZL no circuito da figura 11.48, de modo que ZL receba a máxima potência média. Qual é a máxima potência média recebida por ZL? Então a gente vai precisar calcular o valor dessa impedância para a potência média máxima e calcular a potência média máxima. Então vamos lá. Para a máxima transferência de potência, a impedância da carga ZL deve ser igual ao conjugado complexo da impedância de Thevenin, então a gente vai precisar calcular a impedância de Thevenin nesse circuito aqui, excluindo o ZL, e o valor de ZL para a potência média máxima vai ser igual ao conjugado da potência de Thevenin. Sendo assim, quando a gente associar as duas resistências, as duas impedâncias ficariam uma impedância puramente resistiva. E a potência máxima será dada pelo quadrado do módulo da tensão de Thevenin dividido por 8 vezes a impedância de Thevenin. Então vamos lá. Para calcular a Z de Thevenin, a gente zera a fonte daqui, era uma fonte de corrente, a gente vai deixar um aberto e calcula simplesmente as impedâncias. A questão aqui já traz as impedâncias desse capacitor e desse indutor, então a gente não vai precisar calcular. Então a gente tem aqui, a gente quer a impedância entre esses dois nós, então a gente vai ter aqui esse capacitor em série com esse resistor, e do outro lado esse resistor em série com esse indutor. Então a gente vai associar esses dois em série, associar esses dois de baixo em série e depois associar as impedâncias resultantes em paralelo. Então a gente vai ficar com Z de Thevenin igual a 30 menos 10J, que é a parte de cima aqui, associando elas em série, em paralelo com 40 mais 20J, que é a parte de baixo. Então, fazendo as contas, a gente vai chegar a um Z de Thevenin de 20 ohm. Então, é um Z de Thevenin puramente resistivo. O conjugado também é puramente resistivo, não tem parte complexa, é uma impedância que só tem parte real. Então, o ZL que a gente vai colocar aqui para a potência média máxima vai ser igual ao Z de Thevenin. Então, vamos agora calcular o V de Thevenin. Para isso, vamos supor aqui que tem uma queda de tensão em V de Thevenin e usar a lei de Kirchhoff lei de Kirchhoff das tensões para poder resolver essa questão. Então, vamos lá. Aqui a gente vai supor uma corrente 2 e aqui uma corrente 1. Vamos lá. Aqui tem uma queda de potencial dada por 32. Então é menos 32 mais um aumento no potencial de V de Thevenin menos, porque seria uma queda, menos 10J vezes menos I1, porque seria menos I1 nesse sentido, vezes menos 10J e uma queda de potencial, sinal negativo de novo. Então fica 3 sinais negativos. Aí a gente chega a uma expressão para o V de Thevenin que seria 32 mais 10J I1. Bom, agora a gente sabe que a gente tem a corrente que entra aqui. Então, a partir disso, a gente pode calcular I1 e I2 através do conceito de divisão de corrente. A gente sabe que a corrente aqui é J5 amperes. Então, vamos lá. Pelo conceito de divisão de corrente, I1 vai ser a impedância do lado de cá, dividido pela soma das impedâncias, vezes a corrente que entra. Né? Então, chegamos ao resultado de I1 igual a menos 1,1 mais 2,3J. E 2 a gente pode fazer a mesma coisa. E 2 seria a impedância do outro lado, dividido pela soma das impedâncias dos dois lados, né? A impedância do lado de cá mais a impedância do lado de cá, vezes a corrente que entra. Então a gente chega ao resultado de I2 igual a 1,1 mais 2,7J. Bom, então a gente já tinha aqui a expressão do V de Thevenin em função de 2 e 1. E agora a gente pode calcular o V de Thevenin, substituindo os valores que a gente encontrou. E vamos chegar ao resultado de V de Thevenin igual a 10 mais 70J em volts. Então a gente já tem tudo que a gente precisa, já que a potência máxima pode ser calculada pelo quadrado do módulo da tensão de Thevenin dividido por 8 vezes a impedância de Thevenin. A gente já sabe que nossa carga ZL deve ter 20 ohms. Então vamos só calcular a potência máxima.
O módulo do V de t Venan seria o módulo desse número complexo aqui, que vai ser a raiz de 10 ao quadrado mais 70 ao quadrado. E depois a gente ainda vai elevar esse número ao quadrado. E dividir por 8 vezes 20, que é o Z de t Venan, chegando ao resultado de potência máxima igual a 32,5 watts. Então, essa foi a solução do problema 11.17. Agora vamos para o problema 11.30. Calcule o valor RMS da forma de onda representada na figura 11.61. Bom, essa aqui é a forma de onda dada. Para a gente calcular o valor RMS, a gente vai calcular a raiz quadrada de 1 sobre o período vezes a integral em um ciclo desse do quadrado da tensão no tempo. Então, a gente vai primeiro escrever uma expressão que descreva essa onda aqui, né, que o período dela aqui seria 4. Então, a gente vai descrever ela. A gente vê que de 0 até 2, a gente só tem uma linha reta, né, que cresce com um ângulo aqui de 45 graus. A gente vê que, porque aqui é 2 e aqui é 2, então tá bem no meio. Então, esse V de t seria só t, né? E para essa parte aqui, a gente tem um valor constante de V de t, que seria entre 2 e 4 segundos, a gente tem um valor constante que é menos 1. Então a gente pode expressar V de t como t para t entre 0 e 2 e menos 1 para t entre 2 e 4. Então vamos agora calcular o valor RMS através da expressão dada. Para calcular essa integral aqui, a gente vai precisar separar a nossa onda. Então, a gente tem um período entre 0 e t, mas a gente pode separar na parte que ela tem uma expressão igual, né? Então, entre 0 e 2 a gente vai ter uma expressão, entre 2 e 4 a gente vai ter outra. Então, a gente separa essa integral em duas. De 0 a 2 vai ser t, a gente vai ter que elevar ao quadrado, né? Porque a tensão RMS pede que a gente eleve ao quadrado. Então, a gente vai elevar a expressão ao quadrado e calcular a integral. E aqui é a mesma coisa, era uma constante, a gente vai elevar essa constante ao quadrado. Então, calculando essas integrais, que aqui vai aumentar e vai ficar t ao cubo sobre 3 de 0 a 2, então vai ficar 2 ao cubo menos 0 ao cubo dividido por 3, vezes 1 quarto, que o período é 4, então fica 1 sobre o período, que fica 4. Então a gente fica com 1 quarto, vezes 8 sobre 3 mais 2, que vai dar 1,08 volts quando você tirar a raiz disso tudo. Então essa é a nossa tensão RMS. E por fim o problema 11.52, que fala o seguinte: no circuito da figura 11.71, o dispositivo A recebe 2 kW, com FP igual a 0,8 atrasado. O dispositivo B recebe 3 kVA, com FP igual a 0,4 adiantado. Enquanto o dispositivo C é indutivo e consome 1 kW e recebe 500 VAR. Determine o fator de potência para o sistema todo. Calcule I, dado que Vs é igual a 120 com fase 45 graus volts RMS. Então vamos lá. A gente precisa primeiro determinar o fator de potência para o sistema todo. Então vamos fazer isso. Só fazendo uma revisão sobre o fator de potência. O fator de potência seria a divisão da parte real de uma potência pela potência toda. Então a potência tem uma componente real e uma componente imaginária. Então a gente dividiria a parte real dividido pelo módulo, né, que seria o tamanho desse vetor todo aqui, e vai encontrar o fator de potência, que é o ângulo dessa potência. Bom, a gente pode ter um fator de potência unitário, que é quando esse módulo é igual a P, então não tem carga indutiva e capacitiva, é só resistiva. A gente pode ter um FP atrasado, que é quando ele está mais para frente, né, ele está atrasado. Quando a gente tem um FP atrasado, a gente tem cargas indutivas, que significa que tem um J positivo, né, uma parte imaginária positiva, ou seja, um Q maior que zero. E a gente pode ter um FP adiantado, que são cargas negativas, ou cargas capacitivas, que a gente tem uma parte da potência imaginária negativa, quando Q é menor que zero. Isso quer dizer que o nosso vetor está no quarto quadrante. Então é isso aí que é o fator de potência. Primeiro vamos calcular o dispositivo A. Ele dá a informação que o dispositivo A tem uma potência de 2000 watts
e dá o fator de potência, que é 0,8 atrasado. Se ele está atrasado, ele está lá no primeiro quadrante e a parte imaginária é positiva. Então, FP sobre SA, a gente vai calcular e encontrar o valor de S. SA porque é do nosso dispositivo A. Então, o módulo de SA aqui vai ser 2000, a gente vai passar o FP dividindo, subir o SA. O módulo de SA vai ser 2000 dividido por 0,8, que dá 2500 VA. Então a gente já sabe o valor de SA e sabe que está no primeiro quadrante. Sabe também que o cosseno daquele ângulo ali é 0,8. Então a gente já tem tudo sobre SA. Bom, se o módulo de SA é 2500 e o cosseno do ângulo é 0,8, a gente pode colocar ele na forma de número imaginário, né? Porque a gente tem SA, tem um cosseno, aí a gente calcula o seno através de seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1, vai chegar a um seno de 0,6. Então aqui a gente vai ficar com 2500 vezes 0,8 mais 2500 vezes 0,6, que vai ser a parte imaginária. Basicamente decompondo o módulo do vetor, já que a gente também sabe o ângulo dele. Então o SA, que tem a parte imaginária positiva, vai ser de 2000 mais 1500 J. Bom, agora para o dispositivo B. O dispositivo B, a questão nos diz que o módulo de SB é 3000 watts e que ele está 0,4 adiantado. Então ele está no quarto quadrante e a parte imaginária é negativa. A gente já tem um cosseno, já tem ele aqui, então basta calcular o seno através de seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. E colocar ele na forma de número complexo. Então, a gente chega ao resultado de seno de θb igual a 0,92, aí é só jogar nessa fórmula aqui de novo. A gente já tem o módulo de SB, então SB vai ficar igual a 3000 vezes 0,4 menos 3000 vezes 0,9165, aqui está 92 e ali 9165, só uma questão de aproximação. Então chegamos ao resultado de SB igual a 1.200 menos 2.749 J. Lembrando que é negativo porque ele está adiantado. Então a parte imaginária é negativa e, portanto, esse número está no quarto quadrante. E a gente coloca um negativo aqui. E por fim, o dispositivo C, que é uma carga indutiva. Então ele está com FP atrasado, porque a parte imaginária é positiva. E a gente já tem a expressão dele, que é 1000 mais 500 J. Então a gente já tem tudo que a gente quer saber dele. É um FP atrasado, então está no primeiro quadrante. E portanto a gente pode colocar esse mais aqui, né, dizendo que a parte imaginária da potência é positiva. E por fim, o fator de potência de todo o sistema vai ser a soma de todas as potências. E a gente vai ter o S e vai poder calcular também o P de todo o sistema. E calcular o fator de potência. Então, somando todos SA mais SB mais SC na sua forma complexa, a gente vai chegar ao resultado de S total igual a 4.200 menos 749 J. A parte imaginária é negativa, então está no quarto quadrante e está adiantado, né? E seria uma carga capacitiva. Então, FP vai se dar por 4.200 dividido pelo módulo desse número complexo aqui. Então, FP é 4.200 dividido pela raiz de 4.200 ao quadrado, mais menos 749 elevado ao quadrado, que dá 0,9845. E é adiantado, porque como eu falei, esse sinal aqui é negativo. Foi a letra A, agora pede a letra B. A letra B pede que a gente calcule I, dado que a tensão VS aqui é 120 volts RMS com fase 45 graus. Bom, a gente sabe que S, que a gente calculou, é a tensão RMS vezes o conjugado da corrente RMS, que é igual a 4.200 vezes menos 749 J. Então, basta a gente passar o VRMS aqui dividindo e vamos obter um resultado para o I conjugado. E a gente depois é só conjugar ele de novo e vai chegar ao IRMS. Então, passando o V dividindo, a gente fica com 120 com fase 45 aqui embaixo e vai passar a calcular o módulo desse número e a fase dele. Através disso a gente pode fazer a divisão mais facilmente. Então a gente vai dividir aqui 3.266 por 120, vai ficar 35,55 e esse 45 vai subtrair desse número aqui. Então a gente vai ficar com I conjugado RMS de 35,55 com fase menos 55,11 graus. Então a gente conjuga de novo
e vai ficar com o resultado final de I, que seria 35,55 com fase 55,11 graus em amperes. Então, pessoal, essa foi a sexta aula do curso de Circuitos Elétricos 2. Obrigado pela atenção.